Olá pessoal, começamos novamente um Céu da Semana, a nossa análise astrológica dos movimentos de planetas, ingressos, situações astrológicas de aspectos, nesse período semanal que começa de 27 de novembro a 3 de dezembro, momento aí da última semana de novembro, já chegando aí, última semana do mês, com alguns aspectos importantes, alguns aspectos especiais. Marte em bom aspecto com Saturno, Mercúrio oposição a Marte, movimentos importantes aí do céu. Boa noite a quem chega e assiste ao vivo. Olá, Neta Centurion. Boa noite, Ellen Cris. Pessoal que nos assiste, pessoal que assistirá a gravação ou que está aí já no futuro ao longo da semana, né? Vem em mim Júpiter, né, Olga? Então, tempos importantes aí que observaremos ao longo da semana os aspectos que acontecem. Boas-vindas a quem chega, boas-vindas a quem assistirá de dia, de noite, de madrugada na semana. Começamos aí semana com um bom aspecto de Marte com Saturno, trígono Marte-Saturno, semana aí que veio movimentada pelos primeiros dias de Sagitário. Saudações, Juliana, saudações, Jussara, boa noite. Galera sagitariana já fazendo aniversário, parabéns aos primeiros aniversariantes, bom dia, boa noite de Lisboa, Aurora, Alemar, pessoal Alemar sempre presente, galera interativa de outras nações, lugares, cidades, Brasil afora. Olá, Eliana, galera que chega. Então, começamos semana aí com Marte em trígono com Saturno, bom momento para questões a longo prazo. Olha só, aqui Marte, trígono, Saturno. Elga, boa noite. Salve, Lude, boa noite. Pessoal que chega, boa noite a turma assídua. Esse aspecto Marte-Saturno, gente, ele é especial, começa a semana, na segunda-feira, já domingo mesmo já podemos notá-lo, mas pelo fato do dia útil, né, o movimento da semana, Marte é um planeta associado às ações. Olá, Cris, bem-vinda! Marte é um planeta associado a ações, a iniciativas, a atitudes. Saturno, um planeta associado a temas de longo prazo, de responsabilidade. Boa noite, Ana Martins! Então, esse bom aspecto Marte e Saturno tem boas indicações para estratégia, para questões de longo prazo, para quem também está prestes a realizar assuntos de longa data. Suelen, boa noite! Um tempo importante também para concluir questões que já vêm sendo estruturadas há um bom tempo, mas também para fazer aquele estabelecimento do cronograma já para o fim do ano, para as coisas do ano novo, né? Então, Saturno, como tem a ver simbolicamente com o longo prazo, com aquilo que de certa forma a gente leva mais a sério, com o que envolve tempo, responsabilidade, uma certa vagarosidade, planilhas, né? Para os planilheiros. Oi, Dani, boa noite. Então, um tempo especial para lidar com essas situações de objetivos e metas a longo prazo. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Natália. Então, um tempo de Marte. O pessoal chega, a gente vai saudando, né? Então, um bom aspecto de Marte com Saturno, marcando este começo de semana. É positivo para iniciativas diante de assuntos que a gente também não levava tanto a sério, não levava com tanta ênfase, né? Às vezes uma disciplina. Saturno é um planeta associado à disciplina, né? Então Marte em trígono Saturno é especial para a gente, de repente, levar mais a sério uma academia, um curso, uma atividade que a gente meio deixou de lado, né? Então, para trabalho mesmo, algo que a gente está deixando meio em stand-by, né? Então, um tempo especial para essa questão de objetivos, de metas a longo prazo, de assuntos para que a gente, de repente, estabeleça uma planilha, um planejamento ou também nos disciplinarmos. Inês, boa noite. Então, um tempo importante para a gente poder dar uma disciplinada, né? Dar uma organizada, termos uma responsabilidade ao Saturno aí na jogada, né? Então, um trígono importante, um trígono especial. Boa noite, Fátima.
Então tem um fator importante, tem um fator interessante para as questões de médio e longo prazo, né? No sentido geral. Do que envolve cronograma, né? Pessoal que gosta de um Excel, né? Fazer uns ajustes do planejamento, das despesas, de uma viagem, de algo que de repente está planejando para um mês ou dois, né? Então, tudo que envolve um cronograma de tempo, num sentido geral, bom aspecto de Marte e Saturno para isso, né? Então, para um pensar a longo prazo, é interessante um trígono bem oportuno para tal questão, para tais questões num geral, certo? Então, vale a pena essa oportunidade. Deixa eu ver o que tem mais de Marte e Saturno aqui. É também dar um certo freio, um melhor padrão para coisas que vinham meio desorganizadas, né? Marte em trígono Saturno, a gente dá uma sistematizada em certos temas, em certas questões. É um bom indício para se levar mais a sério temas importantes que vinham meio desorganizados até, seja no trabalho, seja na rotina, põe um pouco de ordem em algumas questões de casa, de dia a dia, de corpo, saúde, né? Você tem oportunidade para uma disciplinada e uma ajustada na ordem do que vem desorganizado também, certo? Então, um trígono Marte-Saturno bastante interessante para o que envolve longo prazo, objetividade, planejamento, né? Uma condição de pensar num longo prazo para as questões de 2023 também, ou até de dezembro que já vem chegando, né? Para um esquematizar objetivos e metas. Temos aí ao longo da semana também alguns aspectos tensos, um deles é oposição Mercúrio-Marte, terça-feira. Na verdade, a exatidão é terça-feira, mas no fim de semana a oposição já acontece. Então, Mercúrio é um planeta associado à comunicação, a conversas, a questões comerciais, e Marte associado ao impulso, à ação. Então, atenção para que não haja ansiedade na comunicação, né? Aquela plaquinha que tem nos micro-ondas, eu digo que é sempre um emblema para se aproveitar as frases existentes nos coletivos e nos transportes do fale com o motorista apenas o indispensável, né? Mercúrio, oposição a Marte, requer uma ponderação com tom, como a gente coloca certas coisas, né? Não ter certos exageros, ímpeto, né? Ansiedade ao falar ou a colocar certas coisas, atenção para não criar brigas desnecessárias em WhatsApps da vida, em Twitter, em Co, né? Agora tem a nova rede social, o Co, né? O Co. Alguém já fez um cadastro no Co? Então, o Co é a nova rede social que é para os que estão com medo que o Twitter acaba. Então vale uma atenção para que a gente não perca a linha com a comunicação, com o tom, com os WhatsApp de família, né? Aqui, ó, Mercúrio, oposição a Marte, o Marte retrógrado. É um tempo interessante também para voltar a algumas discussões. Fica suscetível volta de algumas conversas. Então, requer estratégia com debates, com a colocação de alguns assuntos, né? Então, vale um cuidado aí para não entrar em pilhas desnecessárias de conversinhas fiadas, conversinhas à toa, tá? Então, oposição Mercúrio-Marte aí na semana, já sabe, fale com o motorista apenas o indispensável, né? Então, atenção com pilhas, né? Pois é, Juliana, o Co está chupando manga. A quarta série está empolvorosa com o Co na rede social. Então, a gente tem essa dinâmica de ansiedade, questões de comunicação marcando uma certa atenção para não extrapolarmos nos diálogos, né, nas conversas, num fator de discussões desnecessárias também, né? Mas também, por outro lado,
Oposição Mercúrio-Marte, a gente percebe reais pensamentos. A gente pode ter uma percepção de reais pensamentos dos outros, de reais pensamentos de quem a gente percebia um lado meio camuflado, e a pessoa começa a falar o que ela pensa, o tal pronto falei, né? Oposição Mercúrio-Marte é aquela gente, pronto falei, né? É o tal pronto falei, é o bate-pronto da comunicação. Tá? E ao mesmo tempo, né, até como a gente vem nos resquícios da Black Friday, da parte dos negócios, né? Mercúrio é um planeta que também é associado à parte comercial, à parte de tratativas comerciais. Então vale um cuidado com a ansiedade no que envolve uma ânsia de comprar, de tratar, né, cala-te sagitariana, né, Dani? Então vale um cuidado aí com esse fator de um impulso com questões comerciais, de querer comprar as coisas demais na internet, né, especular muito, de querer, né, já deixar uma questão, seja para viagem, seja para despesa. Oposição Mercúrio-Marte também vale uma atenção para cuidado com impulsos no consumo, no sentido da parte comercial também. Tá? Então vale essa atenção. Então esse dado da paciência com grupos de vivências, né? Grupos do condomínio, reunião de condomínio, grupo do WhatsApp, grupo de astrólogo, né? Então a oposição Mercúrio-Marte requer um ponderar, né? Vai vir aí conversinhas, lendas urbanas astrológicas. Não, oposição Mercúrio-Marte, não entrar em discussões desnecessárias, em pilhas, em conversas que só dão perda de tempo. Tá? Então atenção com a ansiedade, no modo de colocar, no tom também. Né? Às vezes, boa noite, Elis. Então, às vezes a forma de nos colocarmos também requer um exercício. Está pegando fogo o condomínio aí, Isabela? Chamar os bombeiros, hein? Porque senão, né? Chamar os bombeiros. Então tem essa necessidade de ponderar no jeito até de colocar certas palavras. Boa noite, Conexão Astrologia. Então a gente tem essa atenção. Muitas vezes a gente quer falar alguma coisa, quer conversar ou quer deixar claro alguma opinião, e às vezes o tom nosso, a gente pode achar que o tom está bom, mas para outra pessoa o tom pode estar agressivo. Tá? Então às vezes isso pode acontecer, um desajuste no tom. Tá? Então, às vezes uma coisa é você colocar uma frase assim muito pausadamente, né? Outra coisa, então, sabe quando você trouxe aquela questão, tralá, poderia ser assim, assim, assado. Agora, oposição Mercúrio-Marte requer um cuidado. Sabe quando você trouxe aquela questão, poderia ser assim, assim, assado. Então, tem jeitos e jeitos, né, para lidar com determinadas conversas, temas, né? Então, oposição Mercúrio-Marte requer o exercício, olha, atenção, também não vai bancar uma ironia, né? Então, sabe aquela vez que você colocou daquele jeito? Então, podia ser diferente. Às vezes tem um tom irônico também, né? Olá, Fernanda, boa noite. Então, gente, oposição Mercúrio-Marte, aqui a galera ri, né? Mas acontece, né? A galera solta umas ironias, né? Solta umas ironias, um tom, né? Então, o tom, às vezes, cria uma certa confusãozinha na oposição Mercúrio-Marte. Vale o exercício aí com tom, vale. Às vezes até nos WhatsApps da vida, né? Você escreve lá em maiúsculo, a pessoa acha que você tá de bronca com ela, né? Hoje o maiúsculo é o tom meio errado da história, né? Então, põe no minúsculo, né? Não deixa à toa no maiúsculo, não a pessoa sai do grupo. Ai, ele escreveu maiúsculo comigo, eu saí do grupo, né? Hoje tem essas coisas, né? Hoje tem essas nutelices, digamos assim. Ó, vai durar muito tempo essa oposição. É pela semana, né? E Gêmeos berrou aí, Mila? Pois é, não berra muito não, tá? Não berra muito não, senão dói os ouvidinhos, tá? Mas, por outro lado, contudo, todavia, no meio da semana, nós tem bom aspecto de Saturno também. Vamos ver aqui, eu vi um bom aspecto de Saturno para animar a galera. Ó, Mercúrio, Saturno
A terça-feira, terça-feira, né? Tuesday, isso, tem Mercúrio e Saturno, ó. Mercúrio, sexto Saturno. Nós já tínhamos aí o Marte trígono Saturno, né? Que quem chegou tarde aí na live, Marte e Saturno é positivo para planejamentos a longo prazo, cronogramas, né? Deixa eu ver, as pessoas estão sensíveis com os efeitos da chegada do espírito natal. A vida de uma mãe é isso aí também, né? Tem um pouco essa questão, né? Saturno tá, Saturno tá bacaninha essa semana, Juliana. Tá bacaninha, ó. Mercúrio sexto Saturno é mais um aspecto especial para lidar melhor, compreender melhor padrões de lugares, de pessoas, do pensamento a longo prazo. Mercúrio não é um planeta associado também a ideias, a pensamentos, a questões comerciais também, né? Saturno ao lado da disciplina, da responsabilidade. Então a gente já viu que o Marte começa a semana, para quem perdeu, ó, Marte faz trígono com Saturno e também o Mercúrio, um sexto com Saturno. Tem Vênus também sexto com Saturno que a gente vai falar, ó. Vênus está encoberto ali, mas eu já ponho a tela. Então é bons aspectos para conversas, digamos assim, mais responsas, né? Vamos combinar isso a longo prazo, né? Às vezes com as pessoas, com o parceiro, com o sócio, com alguém da família, com o cônjuge. Então, tratativas, conversas que envolvam responsabilidade, temas a longo prazo, né? Tudo de uma forma na calma e elegância, né? Na calma e elegância. Saturno, apesar de um lado aí conservador, de um lado lento, vagaroso, vai na calma e elegância, né? Pega aí Mercúrio em sexto Saturno, Vênus também faz sexto com Saturno, né? Então, valorizar um lado mais ponderado, a voz da experiência, mostrar exemplos que já aconteceu. Olha, então, aquela vez houve isso, foi legal, então pode ser que assim, voltemos a ser legal como foi daquela vez, né? Então, mostrar a experiência, mostrar a estatística, olha, 2 mais 2 são 4, né? Não é 3,5, né? A não ser que os juros corra alto. Então, o bom aspecto de Mercúrio-Saturno é especial para um lado ponderado de assuntos a longo prazo, de assuntos a longo prazo. Boa noite, Gui. Oi, Luciana. De quinta hoje tive algumas tretas com o parceiro. Olha, teria que ver o seu mapa, né? Mas nós estamos aí nos tempos de Sagitário, Lua Nova Sagitário, Sol ingressou em Sagitário. Às vezes dá uma espontaneidade mais aflorada, né? Aquele momento só digo verdade, sabe? Então esse tempo sagitariano ele dá uma escancarada com algumas verdades também. A gente falou que o Mercúrio começou aí, tá para intensificar a oposição com Marte, ó, essa oposição Mercúrio-Marte. Então a comunicação fica uma propensa a estar um pouco exaltada. Mas claro que depende aí dos respectivos mapas teu e do par, certo? Então, como a gente está num tempo aí que a semana tem Mercúrio, bota fé, né, Luciano? Pois é. Então, o Mercúrio em bom aspecto com Saturno, ele pode contribuir para a gente apostar em resoluções mais práticas de assuntos, né? Ele pede uma certa praticidade, né? Eu quis dizer de Marte, a gente do ascendente na 10, no mapa natal, Marina. Então, se for um mapa natal, é uma propensão meio workaholic que a pessoa tem, né? Gosta do trabalho no sentido de autonomia, fazer por você mesma, potencial de comando, né? Então, um parênteses aí para a tua pergunta. Então, nesse tempo de Mercúrio, Saturno, é isso aí, né, Marina? Beleza. Então, momento só digo verdades, é isso aí, ô Kátia, né? Time sagitariano, Mercúrio oposição Marte. E nesse Mercúrio em bom aspecto com o Saturno, é especial também para lidar com convivências de assuntos com mais disciplina, da mesma forma que a gente falou na condição Marte e Saturno, Marte trígono Saturno, né? Então, por exemplo, reunião de condomínio,
ou algo no trabalho, você estabelece algumas regras, estabelece algumas metas, né? Não precisa ser aquela coisa, caretices, né? Mas uma coisa aristocrata, né? Mas ó, é uma regrinha aqui, ó, deixa o lixo ali, coisinhas simples de cotidiano, sabe? Ó, deixa ali o lixo, né? Coloca o papel no lixo, não deixa coisa aqui, não deixa coisa lá. Quando trouxer um papel, coloca na pastinha, coloca dentro do armário, não deixa esparramado, né? Então o Saturno, ele coloca uma regrinha, coloca um padrão, né? Então, às vezes, reestabelecer um padrão de ordem, de organização, né? Para não descambar geral com certos assuntos, né? Bem que tem gente que gosta de uma, né? Ah, eu entendo com as minhas bagunças, né? Tem umas conversas meio, né? Ah, eu entendo as minhas bagunças. Tudo bem, sei que você entende as suas bagunças, mas botar o caderninho ali, às vezes pode dar uma ajuda, né? Botar aquela agenda que você gosta tanto na cabeceira, em vez de deixar debaixo da cama, né? Porque você não acha debaixo da cama, coloca debaixo ali, você está sempre vendo que está ali, né? Então, tem uns mais sistemáticos, né? Que coloca a tabela do eclipse na parede, a tabela do Mercúrio retrógrado na cabeceira, né? Então, às vezes gosta de colocar uma ordem no coreto. Então, um bom aspecto de Mercúrio-Saturno ajuda a colocar um padrão ali em assuntos no trabalho, em padrão de assuntos nas responsabilidades que a gente lida, né? Na nossa rotina, no nosso cotidiano, tá? Um bom aspecto de Mercúrio-Saturno colabora com um pouco de ordem em questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, às vezes na casa, né? O que está meio desarrumado, a gente é suscetível a dar uma arrumada e é positivo para uma disciplina em assuntos que envolvam Mercúrio, como estudo, aprendizado, curso, atividade, né? Às vezes a pessoa estava meio desleixada com o curso que ela fazia, com uma academia, né? Caso você chegue, né? O português acha, nem precisa, né? Nem precisa desses aspectos. Então, o Mercúrio, o Mercúrio em bom aspecto com Saturno, ele é positivo também para uma disciplina com que a gente está dedicado na rotina, dá uma melhorada, volta à academia, faz os horários certinho, antes estava desorganizado, né? Então dá uma ajuda. Começou o TCC, voltou para a academia, Mila, ótimo. Então, para a semana dá uma reforçada, dá uma ajuda para manter o ritmo, né? Para não perder a linha, não perder o foco, certo? Então, muito bem. E aí nós temos aí ao longo da semana, deixa eu ver o que a gente tem na quarta-feira ainda. Quarta-feira tem uma outra tensão, ó. Marte oposição a Vênus, Vênus oposição a Marte. Você viu que o Mercúrio está em oposição agora a Vênus, né? Oposição Vênus-Marte. Vênus é um planeta associado a relacionamentos, Vênus é um planeta associado à nossa sociabilidade. Quando está a oposição a Marte, a gente é propenso a se sentir um pouco deslocado, ou a perceber algumas diferenças simples que a gente tem necessidade de tolerar, né? Então, às vezes, umas conversinhas, Neymar machucou, não sei, bababá. Calma e elegância, né? Calma e elegância, não vamos entrar em pilha por opiniões ou posições diferentes, né? Não vamos criar desafeto por conversinha mole, né? Então, posição Vênus-Marte também requer uma oportunidade para tirar a limpo questões em relacionamentos. Pode marcar algumas variações, né? Parabéns, Daniela! Feliz aniversário! Que bom! Semana interessante, semana especial. Esse fim de ano ainda é de conjunção Júpiter-Netuno, né? Então a chance de um ciclo novo, importante em alguma área especial para retomada. Parabéns! Então a gente tem nesse tempo de oposição Vênus-Marte uma atenção para a gente não descambar com algo diante de alguma relação importante, de maior convívio, seja trabalho, seja no afetivo ou no elo familiar. Tá? Então essa oposição, ela impacta numa tendência a tirar a limpo certas questões. Adorando, finalmente o fuso diminuiu e posso participar daqui de Berlim. Olha, Kat, legal! De Berlim, garota de Berlim, muito obrigado. Galera de Portugal, galera da Alemanha,
A live está internacional, galera do Brasil, muito bem. Então essa oposição Vênus-Marte, gente, requer ponderação para não extrapolar nas relações, para a gente não... se precisar tirar limpo alguns assuntos, acho que a gente pode precisar tirar, mas sem perder a tolerância, sem perder a compreensão com o que é diferente no pensamento, tá? Então, uma necessidade de atenção com a maneira de lidarmos com algumas convivências também, tá? Às vezes vai ver o jogo da seleção, o cara tá de amarelo, né? Tá com uma corzinha assim, começa a falar de política, deixa ele, não entra na pilha, foca, né? Foca na diversão, foca no esqueminha, na bola, tá? Então na boa. Então a oposição Vênus-Marte também é importante, uma chance da gente também tirar a limpo questões. Mini Mônica, boa noite! Então tempo da gente tirar a limpo assuntos que envolvam nossas relações, mas com ponderação e paciência para não extrapolarmos. Oposição Vênus-Marte também é uma espécie de limite. Aquelas relações que estão meio no limite para uma ruptura, que está sendo suportada já há muito tempo, oposição Vênus-Marte dá uma propensão a um desligar. Tá? Já estamos acabando, Mini Mônica, mas ficará gravada para poder rever, certo? Então, esse é um tempo de exercício de compreensão com diferenças nos elos, nos vínculos, nas relações de maneira geral, certo? Então vale atenção aí para não extrapolar, mas é aquela história. Se tem situação de relacionamento ali meio no limite, né, que está sendo muito suportada, essa oposição de Vênus-Marte, ela dá um basta. A gente meio que não vai mais engolir seco ou engolir sapinhos em relações que a gente vem tolerando há um bom tempo. Tá? Posição Vênus-Marte dá um basta, dá propensão. Isso aí, Thaís, também requer um exercício de calma e elegância dobrado. Né? Então tem um ponto aí. Boa noite, Mini Mônica, muito legal a sua presença aí de Portugal. Aliás, os portugueses ganharam de Gana, né? Ali na Bacia das Almas, mas ganharam. Então, céu da semana de 27 de novembro a 3 de dezembro, continuando aqui, lua crescente em Peixes também, marcando o dia 30, marcando a quarta-feira. Né? Deixa eu confirmar aqui, Lua crescente. Lua crescente ela é sempre indicada para começos, né? Sequências, né? Sequências de assuntos, isso mesmo. Dia 30, lua crescente em Peixes, né? Decodificação do céu de alto nível. Obrigado, Luciana, obrigado, apareça sempre. Tá? Lua crescente, toda lua crescente, gente, é importante. Se as mudanças climáticas estarem em pauta, ô Marina, olha, muito provavelmente, viu? Eu vou falar isso mais para o fim do mês, na live do ano de 2023, tá? Pode ficar tranquila, a gente vai esmiuçar um pouco mais. Mas Saturno em Peixes não é brincadeira não, viu? requer cuidado e paciência. Então, na lua crescente, tem indicações para sequência de assuntos, sequência de questões, né? Ó, lua crescente em Peixes na quarta-feira, né? Tá comemorando a vida, ô Cristina? A Argentina passou maus bocados, hein? Outra rezar o terço para ganhar do México, não fosse o Messi. Então ali, lua crescente em Peixes, indicando possibilidades de andamento de assuntos, novas direções. Toda lua crescente ela ajuda numa sequência do que já foi começado, né? E também, como é em Peixes, ela é interessante para questões da percepção de assuntos, né? Para a questão das crenças, de temas culturais, de parte artística, né? A gente fica suscetível a ter uma propensão a ser mais solidário, né? Os brasileiros festejaram bem, né, Mini Mônica? Aí em Portugal, legal, bom saber. Comunidade Brazuca comemorando aí os 2-0 do Brasil. Então, na lua crescente em Peixes também,
desperta mais uma questão do lado solidário, das questões com as crenças, né? Entra um pouco mais aí o clima natalino, um pouco mais, desperta um lado voluntário maior, né? A gente fica um pouco suscetível a esses temas de meditação, né? O alimentar os sonhos sem exagerar as expectativas. Pode ser também, Juliana, é isso. Dá uma dimensão um pouco mais intensa nessa questão de crenças, né? Do lado solidário, do Natal sem fome, das questões que envolvam o coletivo, né? A gente tem uma propensão a mais comoção. E um período mais também artístico, de intensidade com os temas culturais, artísticos, que até no meio da mídia, das notícias, podem ganhar uma proporção mais intensa, né? Então, a lua crescente em peixes, ela desperta um lado mais sensível, mais emocional, uma disposição mais coletiva com as emoções gerais, né? O climinha aí da Copa, o lado da confraternização, né? Mas também esse lado de dar andamento em questões, porque toda lua crescente também ela é um ciclo da lua que está começando, né? E pode ajudar na direção de metas, de interesses, conforme a área de peixes no mapa, tá? Mas ao longo da semana temos Mercúrio quadratura Netuno, tá? Lua crescente no dia da oposição Mercúrio-Marte, ô Juliana, para você ver. Então, por isso que uma boa meditação até pode ajudar, viu? Uma boa meditação, um reforço num papo ali com a terapeuta, né? Então, não entrar, por isso que não pode perder o foco, não pode ter dispersão, né? Não pode ter dispersão com conversas desnecessárias, né? Eu falei aí para quem perdeu a live que aqui, ó, oposição Mercúrio-Marte, ó, requer atenção fale com o motorista apenas o indispensável, né? Não entrar em tons mais acentuados de conversa, né? Não entrar em tons mais, às vezes que a gente coloca sem querer, né? Aquele exemplo que eu dei para você, às vezes você está falando, parece que você está sendo irônico, ou às vezes você está falando de um jeito mais... Então, pode ser assim, pode ser assado, pode ser... Aí, não, pode ser assim, pode ser assado, pode ser assado. Aí a pessoa levar numa melhor, dependendo do tom que você colocar, porque às vezes sem querer a gente pode sair do tom, na oposição Mercúrio-Marte. Mas como se não bastasse, temos Mercúrio quadratura Netuno. Quinta-feira, Mercúrio quadratura Netuno. Atenção com dispersões. Atenção para não perder o foco com o que é necessário. Mercúrio é um planeta das ideias, dos pensamentos, da escrita, da comunicação. Às vezes você está digitando, você digita para a pessoa errada. Cuidado, né? Não vai fazer o desabafo para o terapeuta no WhatsApp, quando na verdade vai para o ex. Cuidado com a quadratura Mercúrio-Netuno, né? Que às vezes você dá uma declaração ali, era para um e vai para outro, né? Ah, eu te adoro, meu bem, vai pro ex, né? Cuidado. Então, Mercúrio-Netuno quadrado requer atenção com as mentiras sinceras que interessam. Então, cuidado com ilusões, com fake news, né? Com notícias muito, né? Vamos checar o link da notícia, ver direitinho, para ver se não é notícia de 6 anos atrás, né? Então, parece lá, Argentina eliminada da Copa. Às vezes é a notícia de 8 anos atrás. Né? Fernanda, vai, ai. Né? Então, Mercúrio quadratura Netuno, vale atenção com a informação, com a notícia, com a checagem e com dispersões, não dispersar à toa, né? Cuidado para não dispersar no trabalho, com o foco da informação, com foco de objetivos. Às vezes a comprinha de Natal, você vai comprar o presente lá, é G para a pessoa, e você compra M, né? Olha, vocês estão aí, não nem brinca, Cristina, abriu o olho, galera se entrega, né? Vai, né? Tinha uma cliente que ela namorou
duas figuras que tinham o mesmo nome, né? Imagina o que aconteceu, né? O F de um foi para o F do de cima. Então, para você ver, né? Semana de atenção para não dispersar à toa, tá? E também para não entrar em ladainhas, conversas fajutas, né? Conversinhas inventadas, né? Outro dia vem aí, povo, ai, mas eu nunca ouvi falar disso, né? Nunca ouviu falar, né? Claro que já ouviu falar. Então, Mercúrio, quadratura Netuno requer paciência, requer ponderação com informações, lupa nos detalhes e para não dispersar à toa, não entrar em discussão à toa na rede social, no WhatsApp, né? Não criar confusão a troco de nada, não perder energia com o que não é necessário, né? Bom para aquela meditada, para aquele foco, ó, dar uma relaxada, né? Tem que fazer terapia por causa das compras de Natal, né? Mini Mônica, então cautela aí. Cuidado com as informações na hora de comprar alguma coisa, ver direitinho, né? Para não dar uma confusãozinha na 1º de dezembro, já na quinta-feira. Quadratura Mercúrio-Netuno. Tá? Então, com Lua crescente em Peixes e com Mercúrio opondo Marte, então vale o cuidado aí, né? Reforça a quadratura. Marte já vem de uma quadratura com Netuno da semana. Mercúrio, então, vale o cuidado para não dispersar à toa e para não entrar em conversinhas, invenções que as pessoas contam, né? Às vezes vem alguém, conta uma história, nossa, como? Já fica meio... Como assim? O que isso aconteceu? Vai checar, né? Da onde você tirou essa informação? Vamos lá, vamos, né? Não leve de primeira o que for colocado aí quando dezembro entrar na quadratura Mercúrio-Netuno, certo? Atenção até com os WhatsApps da vida, né? Com as invenções dos lados políticos aí que vão estar ainda aflorados, porque quadratura Mercúrio-Netuno vão inventar ainda, vão continuar as invencionices, tá? Cuidado aí com as mentiras sinceras que interessam, né? Que o Barão Cazuza cantava, né? As pequenas poções de ilusão. A galera gosta de uma ilusão também, né? E que falaram que aquilo na astrologia, no mapa astral, pode causar isso. Calma, né? Calma e elegância. Precisar, manda uma mensagem lá pro Gui que a gente tira, exorciza as mentiras, tá? Então confia desconfiando. É isso aí, Mini Mônica, né? Como diria o velho ditado, o desconfiado ainda está vivo, tá? Então, quadratura Mercúrio-Netuno, leve esse ditado para a vida, né? O desconfiado ainda está vivo. Tá? E para terminar a semana, vocês se divertem, hein, galera? Vocês se divertem. Para terminar a semana, Vênus sextil Saturno, ou pelo menos um bom aspecto. Olha só, mais um bom aspecto. Você vê que tá rindo, né, galera? Então, tem essa história dos extraterrestres, viram, né? Da galera do quartel. Eu sugeriria uma passadinha lá em Varginha, né? A nossa histórica cidade do sul de Minas Gerais, que de vez em quando São Tomé das Letras, Varginha, às vezes aparece lá, né? A galera podia ir para lá, em vez de ficar acampada no quartel. Vai lá em Varginha. Eu fui em Varginha, gente. Tem ponto de ônibus com desenho de disco voador, né? Quando teve a história do ET de Varginha, né? A cidade deu uma realçada na história, né? Até para o turismo, né? Dá uma voltinha em Varginha, quem puder. Lá no ponto de ônibus tem uma coisinha lá do disco voador, uma cobertura com formato de disco voador no ponto de ônibus da cidade. É bem divertido. Tá? Então, é bom a galera ir para Varginha na quadratura Mercúrio-Netuno, tá? Extraterrestres políticos de Portugal, né? Pois é. Então, gente, para terminar, Vênus sextil Saturno, né? Para dar uma melhorada, para dar uma condição de responsabilidade nos relacionamentos, né?
uma condição importante para percebermos as relações efetivamente sólidas, né? Efetivamente mais sérias, assumir compromissos mais estabelecidos e planejar. Você morava lá perto, Cris? Então, minha mãe é lá do sul de Minas. Então, o Vênus sextil Saturno, ele dá indício positivo para disciplina com objetivos e metas, assim como Marte e Saturno em trígono, né? Mercúrio sextil Saturno. Então, nós temos tanto Marte, Mercúrio e Vênus em bom aspecto com Saturno. Juliana, atenção para não galera ser abduzida, né? Então, esses bons aspectos com Saturno, ele ajuda num contexto de responsabilidade, de disciplina, de cronograma de metas a longo prazo. Quando é Vênus, é até para questão de relacionamento, às vezes fazer isso com um par, com alguém da família, com um sócio no trabalho, né? É a semana de planilhas hoje, Juliana. Para quem curte um Excel aí, dá aquela organizada do planejamento para dezembro, que está chegando aí na quinta, de coisas para 2023, né? Para organizar. Aliás, até eu já coloquei a tabelinha ali, a tabela dos Mercúrios retrógrados de 2023, dos eclipses de 2023, né? Não precisa ser planilha assim, Fernanda. Pode ser caderninho de anotação ali na agenda, né? Pega aquela agendinha ali da Lua, coloca lá né? Dá uma esquematizadinha nos planejamentos, né? Define uma reunião, muda a data da terapia, muda o dia que fazia isso para aquele outro dia, dá uma organizada no cronograma, uma revisão nos focos, né? nas metas. Pode ser importante para levar mais a sério paqueras, às vezes uma paquera aqui, um assunto ali, uma fé que está meio engatando. Vênus em sexto com Saturno dá uma ajuda para dar uma seriedade, dá uma levada mais a sério. É isso aí, Fernanda, dá aquelas anotações na agendinha, né? Muda a estrelinha para outro dia e tal. Vênus em sexto Saturno, para quem está ali começando uma historinha, um envolvimento, dá para ajuda a levar mais a sério, dá para combinar, né? Algo mais. Então, ficou, juntou, dá um match mais certo, não fica só naquela lenga-lenga. Né? E outro detalhe, é positivo para consolidar relações de trabalho. Fernanda, dá uma melhorada aí no papo do crush, no geral. Né? E para trabalho, para parcerias, para fechar aquele acordo. Então, vamos combinar de acertar aquele negócio, aquela parceria legal, para um longo prazo. Então, para que data? Daqui 2 meses, daqui 1 mês, daqui 3 meses a gente define. Né? Vênus Saturno é interessante também para isso. E para aquelas que já vêm acontecendo e terem uma conclusão depois de um tempo encebando. Né? Então, um tempo especial. Saturno, bem aspectado no geral, ele é positivo para consolidar questões e também para planejamentos, para disciplina. E aí a disciplina também pode ser nas coisas da rotina, na academia, né? No exercício, ou também para finalizar questões de trabalho, finalizar questões de estudos também. Certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 27 de novembro a 3 de dezembro, terminando aí o mês, entrando no último de 2022. Quero desejar ótima semana a todos, manter a calma e elegância aí com os aspectos tensos, oposição Mercúrio-Marte, quadratura Mercúrio-Netuno, atenção para não dispersar, não entrar em pilhas desnecessárias na conversa direta, no tete-a-tete. Boa semana, Ana Martins, nas redes sociais também, né? Não mandar mensagem errada, não confundir a mensagem que é pro astrólogo, vai para o ex, né? Pelo menos o astrólogo ele abafa o caso, tá? Então, para mandar mensagem, tenha sorte pelo menos de mandar para alguém que abafe o caso. Então, boa semana, gente. Mini Mônica, Juliana, obrigado, Luciana, DTR, Fernanda Balestrin, muito obrigado, você é top também. Galera aí
Kátia Barcelos da Alemanha. Cris, valeu! Respira um pouco que hoje a Argentina quase deu asma para a galera. Né? Ana Martins. Ótima semana a todos, gente. Um abraço, boa noite.